A história começa com o protagonista se dando conta que reencarnou em um novo mundo. Ele é um bebê, seu quarto tem velas ao invés de lâmpadas, e as roupas das pessoas demonstram algo similar à Idade Média. Sua família aparenta ser bastante rica, e ele que antes era um órfão que morreu de tanto trabalhar, agora se sente bastante confortável. Aos 3 anos foi a primeira vez que ele viu o mundo exterior, que o pareceu bastante grande, mesmo sendo uma criança, mas sua aventura acabou rápido, pois nascendo filho de um duque ele não podia correr perigo sendo tão jovem. Seu pai é o Grão-Duque Dragonia, do reino de Leonhart. Chegando aos 8 anos extremamente empolgado ele começa a aprender a arte da espada, para futuramente se tornar um cavaleiro do reino. Ele iria aprender com Sargotik, um cavaleiro sagrado enviado do palácio, que se apresenta contente, pois acredita que essa é a vontade da deusa, e que será muito recompensador ensiná-lo. Um cavaleiro sagrado? Como assim? Isso tá mais para abuso infantil, disse o prota no meio do treinamento, pois aos 14 anos ele já tinha que mover grandes pedras só na base da força, e reclama da dificuldade para se tornar um cavaleiro sagrado, pois envolvia treinamento, quests, experiência, honra, e por fim ser escolhido pelo Santo Graal e beber a água sagrada. E sendo filho do duque não poderia deixar de aprender também os deveres de um aristocrata. Se houver um Deus eu o pediria para me salvar, pensou consigo estando exausto, mesmo não acreditando em religião. Aos 16 anos, estando a caminho de uma cidade em chamas ele fala que andou pelo mundo para receber reconhecimento divino e se tornar um cavaleiro sagrado. E esse reconhecimento viria justamente da fama e de bons atos. Coisa que para ele era ridícula, mas que ainda o daria a oportunidade de usar a espada. Na cidade os cidadãos estão desesperados diante do exército de orcs que está prestes a invadir os portões, mas acabam sendo salvos pelo prota que chega matando todo mundo. Aos 20 anos ele se encontra com a deusa, e se dá conta que não era mentira, e ela realmente existe. E após muitos anos conseguiu se tornar um cavaleiro sagrado. E então passou a matar goblins, orcs e também participantes do culto maligno, e eventualmente se tornou um cavaleiro de guerra, com autoridade para liderar outros cavaleiros. E o rei, em uma luta contra o arquidemônio invocado pelo Império, veio a falecer. E para que a humanidade continuasse com fé nos deuses e na luta contra os demônios, era necessário um cavaleiro sagrado para se tornar o novo rei, e a deusa Ariana escolheu nosso prota, que transplantou o santo tesouro coração de leão da deusa e jurou defender o santo Graal. Então ao longo de uma centena de anos ele travou guerras contra grandes orcs guerreiros, arquidemônios goblins, cultistas e monstros feitos com vidas humanas, dando seu máximo enquanto via companheiros cair no campo de batalha e um mundo destruído, tudo para tentar eliminar o mal, mas sem conseguir pará-los. E enquanto ele se depara com o medo, a insegurança de não conseguir defender os seus, ele deposita sua confiança na deusa, que garante que estará com ele até o fim. E em sua última batalha contra bilhões de demônios, ele lutou sozinho até o fim, cortando todos em seu caminho e mostrando o poder de um cavaleiro sagrado, destruindo todos os portais que eles usavam para escapar, e após longos 300 anos um novo portal se abre. Mas dessa vez humanos saem dele e veem o prota derrotar o último arquidemônio com um único golpe, que ficam assustados, mas o prota os incentiva a não ficarem caídos, mas se erguer e lutar, e então se apresenta: eu sou o rei Leonhart, o cavaleiro que carrega a vontade dos santos templários, Leon Dragonia Leonhart. Voltando um pouco no tempo, agora na Terra um portal se abre no meio de Seul, e ele é chamado Portão, e tem rank desconhecido. A Associação de Caçadores da Coreia e a Associação Global de Caçadores solicitaram que as maiores guildas participassem no ataque, mas a solicitação foi negada devido à dificuldade do portão ser desconhecida. E no fim o governo ordena que os caçadores da Associação Coreana vão primeiro, o que é o mesmo que uma execução, e entrando na masmorra Anari, uma caçadora de cabelos vermelhos e os outros caçadores encontram o prota e um exército de demônios derrotados. E após voltarem à Terra, dentro de uma sala da Associação, Anari, que descobrimos ser gerente associada da Associação de Caçadores, está ainda em choque devido ao que viu no portão, e acaba sendo surpreendida por Kim Jin-soo, gerente-chefe da associação, que lhe traz um café, e pergunta como foi, e Anari responde que ninguém consegue acreditar em sua história, e Kim responde dizendo que era esperado, pois aquele era um portão demoníaco negro, contendo até mesmo o grande demônio, e ter
Voltado vivo sem a ajuda das outras guildas era um verdadeiro milagre, mas quando Ari foi questionada se ela limpou o portão ela nega, dizendo que um homem fez isso sozinho, e então mostra a silhueta do nosso prota. Então somos informados que Leon é um sobrevivente, ou seja, alguém que saiu vivo de um portão, e nos é dito que esses sobreviventes têm uma força inacreditável, e devido a isso todos os governos tentam recrutá-los concedendo seus desejos. E então vemos novamente Ari dizendo que eles precisam recrutá-lo não importa o que, pois o prota é alguém incrivelmente forte, e Kim complementa dizendo que de fato, mesmo um caçador de rank A teria risco de vida ao lutar contra um demônio de alto rank. Mas o prota matou o demônio com apenas um ataque, justamente um monstro que mesmo os mais habilidosos caçadores de rank S têm medo. E ao fundo vemos como foi a luta, mostrando que ele não apenas o matou, mas o superou em todos os sentidos. Então vemos Kim preocupado com a diferença cultural que o prota enfrenta, pois ele diz que pela maneira que o prota refere-se a si mesmo, ele era alguém da realeza, e a Ari tenta confortá-lo, dizendo que acha que não será tão difícil, pois pela voz do prota ela vê que ele é uma pessoa extremamente gentil, e sem terminar vemos o prota dar um grito com o interrogador, chamando de inferior e perguntando como ele ousava sujar o glorioso nome Leonhart, e com esse grito vemos o vidro quebrando. O que deixa todos em choque, pois esse vidro até mesmo foi capaz de resistir a ataques de monstros, e vemos que Ari volta atrás e sem graça fala, eu acho que a cultura é um pouco diferente. Então vemos o que levou a isso, voltando 15 minutos, e vemos que o prota pensa estar em uma nação estrangeira, e lembra de seu passado como órfão, e como morreu de exaustão aos 20 anos, e após isso reencarnou no outro mundo rei e cavaleiro de um reino por mais de um século. E depois disso caçou demônios por 200 anos, sendo um total de 300 anos no outro mundo, e pensa ser um alívio ter memórias desse lugar. Então vemos o interrogador sem graça, tentando dar um olá e chamá-lo pelo nome, e vemos que o prota pensa não haver nenhum benefício em revelar que costumava ser um terráqueo, mas que será melhor ser reconhecido como um rei cavaleiro que viveu 300 anos em outro mundo do que como um órfão que morreu aos 20 anos. Então o prota interrompe o interrogador, e em voz alta ordena ser chamado de Sua Majestade, e o menospreza chamando de camponês, e o interrogador fica sem entender nada, mas acata suas ordens, e o chama de Sua Majestade. Então o prota volta a pensar, vendo que ele aceitou suas ordens, mas não sabe se ele é uma boa pessoa ou se o governo toma cuidado com sobreviventes como ele. Então o interrogador pergunta sobre o portão, Sua Majestade, você esteve em contato com nossos caçadores e você matou todos aqueles demônios, correto? E o prota confirma, e pergunta se ele já esqueceu, e novamente o lembra, dizendo que matou todas aquelas espécies malignas e protegeu a honra dos cavaleiros. E então o prota ordena ao interrogador a se tornar seu secretário temporariamente, e o concederia o privilégio de registrar esse glorioso incidente. E o interrogador fica sem entender, mas fala sozinho que isso é tudo por causa da diferença cultural. Então o prota lembra que ele é um rei, e pergunta se onde eles estão não existem regras de etiqueta para tratá-lo como tal, significando que ele está com fome, e o interrogador prontamente manda mensagens pedindo por comida. E enquanto espera o prota pede informações sobre a Terra, para saber o que há de diferente nesse tempo em que ele esteve no outro mundo. E o interrogador fala que 30 anos atrás os portões começaram a aparecer ao redor do mundo e monstros e demônios saíram deles, e devido a isso eles viviam em constante estado de emergência, e depois de algumas perdas eles perceberam que cada portão tem um tema e uma quest, e quando um portão é deixado de lado, haverá uma quebra de dungeon, e os monstros irão invadir a Terra. Então chega a refeição do prota, que está pensativo sobre como no outro mundo os demônios vinham como cogumelos após uma chuva, mas na Terra portões com desafios, e ele chega à conclusão que isso é quase como se fosse uma preparação para a humanidade para algo que há de vir. Mas seus pensamentos são interrompidos com a comida sendo colocada na mesa, um caldo de osso, que faz Leon lembrar de seus dias como trabalhador na terra, e fica com água na boca, mas Leon se força a engolir a saliva e entra em negação, e com uma aura negra pergunta ao interrogador, se ele ousava servir uma comida que é conhecida como alma dos camponeses para ele? E então novamente vemos a cena da ira do prota, vendo ele gritar por tamanha insolência da parte deles, servir a um rei uma comida de um camponês, e pergunta se é dessa maneira que o reino deles trata um outro reino? Então vemos novamente quem é o prota, Leon Dragonia Leonhart, rei de outro mundo,
buscador de deuses, guardião do Santo Graal, dono da lâmina sagrada e da lança sagrada, e também aquele que travou uma guerra contra milhões de demônios. E após retornar dessa guerra de 300 anos, isso foi o que ele pensou: esse mundo está uma bagunça. Tudo isso aconteceu pois não há fé religiosa adequada. E pensa que esclarecer isso aos touros camponeses é o dever da família real. E apesar de ter retornado à terra, ele continua sendo um rei cavaleiro. Após isso vemos Leon comendo um bife de alta qualidade com um vinho vermelho de boa safra. E vemos que Kim ordena que Anri vá falar com Leon, pois ele parece estar interessado nela, pois ele disse que ela era valente, por isso não será chutada tão fácil. Então Anri entra na sala receosa, e se desculpa por interromper o jantar de Sua Majestade, mas Leon a reconhece como a espadachim que tinha visto mais cedo, e diz para ela se sentar. Ao fazer isso ela pergunta se ele gostou do jantar, e o prota responde que não estava mal, e pode sentir a sinceridade do chefe, e completa dizendo que sua reclamação não foi devido à comida ser humilde, mas devido à atitude deles para com ele, que é um rei, e diz que ao cumprimentar um rei estrangeiro ele deve ser tratado como tal, e isso deveria estar relacionado ao status da nação. E ao ouvir isso Anri fica em choque, e reconhece que sua falta de conhecimento desagradou Sua Majestade. Seguido isso Anri mais uma vez pensa sobre o recrutamento do prota para a Associação Coreana, e da importância de não deixar que ele se alie a outra nação, e fala que o governo da Coreia do Sul fará qualquer coisa para ele se juntar a eles. Mas Leon fala que por ser um cavaleiro seu dever é lutar no campo de batalha, mas em alto e bom tom fala que por ser um rei jamais seria soldado de um exército de outra nação, por isso irá criar uma nova ordem de cavaleiros nesse mundo, e ao ouvir isso, Anri novamente fica em choque, tão sem palavras que sua única reação foi acenar. Do lado de fora Anri de cabeça baixa pergunta o que seus superiores falaram, e Kim diz que eles garantiram todo o suporte necessário, pois eles precisam garantir que ele se torne aliado. Enquanto Anri se irrita com as grandes guildas, um alerta soa, que é sinal que uma quebra de Dundee irá acontecer, e para piorar será em uma lavoura, o que causará a perda completa da produção. Anri questiona sobre a Guilda Fênix, que estava encarregada desse portão, e que não seria um problema, pois eles têm o caçador Lee Yong-van, que é um rank S, mas Kim fica irritado e diz que eles têm outros planos em mente. Leon, que ouviu tudo o que acontecia atrás da porta, e mais uma vez se lembra da falta de fé dos habitantes desse mundo, e chama por Demera, perguntando se ela está bem. A cena corta e vemos já no campo que está acontecendo a quebra de Dungeon que Lee Yong-van, líder da Guilda Fênix que comprou o direito de limpeza do portão, estava os esperando do lado de fora, e descobrimos que a Guilda Fênix tem pedido uma isenção de impostos sobre ganhos com portões. E para forçar essa isenção eles planejam deixar a Dungeon se romper e contaminar a plantação. Então vemos o desespero de Kim e Anri para a limpeza do portão, mas Lee não cede, e diz que os membros da sua guilda estão cansados, e apenas poderão limpar o portão amanhã, após a quebra acontecer. Nesse momento Leon chega, e Anri o saúda pelo nome, mas ele a repreende, para não dizer o nome da Sua Majestade tão casualmente, e ordena que ela apenas o chame pelo título. Lee levanta a voz para o prota, que ordena silêncio, e com olhar de ódio e desprezo questiona como uma pessoa tão insignificante ousa falar? E ao ouvir isso Lee começa a conjurar uma magia, mas Anri ordena que ele pare, e avisa que Leon é um sobrevivente, e nesse mesmo instante Lee cancela a magia, abaixa a cabeça e reconhece que foi rude, e questiona o prota se ele pertence à guilda de cor cinza. Mas o prota diz que um rei não repete sua fala, então Lee se cala, e em seguida Leon é informado sobre a contaminação que o portão causará se houver uma quebra de dungeon, então Leon avisa que amanhã, quando a Guilda Fênix perder o direito sobre a masmorra, ele, o rei em pessoa irá entrar na dungeon, mas antes será necessário a autorização do vigente rei da Coreia, pois ele está em uma nação estrangeira, e não pode fazer o que quer. Todos ficam chocados com essa informação, até mesmo Lee se pergunta se Leon não é ainda pior do que ele. Após receber a permissão, nos é mostrado que é madrugada, e Leon ordenou que fossem feitos preparativos, e nos é mostrado uma boneca de palha nas mãos de Anri, que fica sem entender a razão disso. Então o prota lembra que o tão precioso solo está infectado, e será necessário fazer uma limpeza, e Anri ainda não consegue entender a utilidade da boneca. Então descobrimos que Leon requisitou duas coisas:
Uma delas foi uma boneca de palha e a outra era que a pessoa que fizesse a boneca fosse uma esposa que tivesse dado à luz. Então nos é mostrado muitas mulheres com suas bonecas, e Leon ordena que as bonecas sejam apresentadas a ele. E ao ver a primeira boneca já é descartada e destruída na frente da mulher que a fez, e assim foi seguido de muitas falhas, até que uma de 89 anos casada há muito tempo apresentou a sua, então o prota dobra seu joelho e diz que é incrível, e pergunta quantos filhos ela teve, que responde 12, e o prota felicita, e diz que ela serviu a nação, e lamenta não ter uma medalha para entregá-la, e pede desculpas por essa falha, mas a senhora fica feliz mesmo assim. Após isso a boneca é colocada em uma mesa com uma vela, e de seu subespaço prota pega o Santo Graal, e diz que as condições foram atendidas, e ao colocar o Santo Graal na mesa começa sua prece, apresentando a boneca como um presente à Mãe da Terra, e súplica que esse presente seja aceito, e ao fazer isso luz irradia do Santo Graal, e a água começa a enchê-lo, e temos uma linda visão do sol nascendo, e vemos que um tom vermelho tinge as nuvens, e esse nascer do sol será especial, então vemos a água flutuar e entrar na boneca, e vemos a boneca se colocando de pé para o espanto de todos. Então o leão saúda a Mãe Terra Demera, a deusa da vida e da abundância, que o cumprimenta. E nesse momento uma divindade desceu na terra. Demera então fala que essa nova terra também está sendo invadida pelo mal, e que está contaminada. E Leon concorda, e fala que não há divindades nessa terra, e teme que pessoas tão vulgares como os membros da Guilda Fênix possam manchar seus olhos, mas Demero tranquiliza, pois isso nem sempre será julgado como um pecado, e reconhece sua condição, e pergunta o que Leon planeja fazer, e Leon fala sobre seu firme propósito de tornar dever e autoridade também valores dessa terra, e garante ensinar aos ignorantes e liderá-los no caminho certo, até que um novo panteão emerja nessa terra. Demero então pergunta se ele não tem nada para pedir, e diz que eles estão sempre prontos. Leon então pede pela cura e purificação da terra, e Demero incentiva, dizendo que ele é a cabeça do seu templo, o campeão dos deuses, e diz que irá espalhar sua divindade pela terra, e substituir a terra suja pela sua própria carne, e diz que tudo que caminhar nessa terra será aliado deles. E vemos que com o tocar de uma gota que saiu de Demero acontece uma grande irradiação de energia do solo, e vemos um brilho intenso, que é seguido de uma lição do prota, que ordena que todos vejam e aprendam, pois essa terra foi abençoada com divindade. E Leon segue falando, dizendo ser esse o dever de um ser vivo, e ser essa fértil terra que é a prova de uma promessa eterna. E vemos que a terra que estava contaminada agora está completamente recuperada e com um aspecto sem igual. Lee ao ver isso fica irado, e diz que plantações que crescem com o uso de magia são venenosas, o que irrita Leon que pergunta como ele ousa julgar que a plantação é venenosa. Lee então não se cala, e chama a boneca de palha ao qual Demero usou de estúpida, e ainda mais irritado Leon o avisa que apenas irá perdoá-lo uma vez, e ordena Lee a não manchar o nome da deusa. Lee então fica apreensivo por seu plano estar sendo arruinado, e diz que irá fazer uma prova sobre a qualidade do arroz, e um de seus subordinados analisando o arroz vê que toda a plantação é de ranking raro, e é capaz de curar enfermidades de nível 3 e até mesmo câncer, e todos, exceto Leon, ficam admirados, mas mesmo com essa informação que impede uma panela, e ao cozinhar descobre que o arroz dá buff de recuperação de estamina e mana, e tem um efeito de 8 horas, e diz que um prato de arroz equivale a uma poção de reforço que custa 3 bilhões o frasco. Anari com pressa diz que por curiosidade comeu um inseto, e até mesmo os insetos dão bufos, e todos ficam chocados ao perceber que até mesmo os seres vivos receberam a bênção. Demero então chama Leon, e diz que sua tarefa foi concluída, por isso precisa voltar, e Leon de joelhos dobrados promete nunca esquecer o amor que Demeros concedeu. Demero então dá um último conselho a Leon antes de ir, e pede que ele se alimente bem, e assim a boneca cai, mostrando que Demera se foi. Anari chega e tenta perguntar a Leon o que é isso, que a responde dizendo ser poder divino, e pergunta se não há Deus nesse mundo, e Anari hesita, dizendo não ter certeza. Leon então a educa, dizendo que uma vida apropriada e o mundo são feitos com poder divino, e era para se lembrar disso, e segue dizendo que agora que os soldados estão saciados eles iriam entrar no portão. Lee então por um momento fica irritado por ver seu plano ruir, mas logo surge uma ideia, pensando que Leon seria alguém que apenas concede bufos, e Anari seria a única ranqueada do grupo.
E agora passa a contar com a falha deles na dungeon, que logo em seguida descobrimos que contém um monstro que não pode ser derrotado usando métodos comuns.